É quarta-feira! Flamengo e Nublense, Maracanã, às 9h30 da noite, né? A estreia de Jorge Sampaoli à beira de campo, né? Vamos ver como o Flamengo deve se comportar dentro de campo, né? Contra o Nublense. O Nublense é um time fraco, mas o Flamengo contra o Alcas também era fraco, acabou perdendo, mas é outro técnico, outra motivação dos jogadores. Eu creio que o Flamengo consiga sim a vitória contra o Nublense. Temos 3 pontos aí que tá precisando muito nessa fase de grupo. Então é aquilo. O que o Jorge Sampaoli vai armar? Vai deixar o time tradicional, que a gente é acostumado, né? Ou vai fazer alguma mudança, né? Então, Libertadores, segunda rodada, Flamengo às 9h30. E vambora por mais um vídeo. Já vai deixando aquele seu like aí, né? Meta de 30 likes, né? Então, se você puder me ajudar deixando o like aí, já me ajuda demais. 30 likes rapidinho. E vambora pro vídeo. Créditos aí a ESPN no Brasil. E é isso aí, tamo junto. Como diria Rômulo Mendonça, parafraseando Rômulo Mendonça, nosso amicíssimo Rômulo Mendonça, maravilhoso, eu acho que o Nublense é um convite ao prazer. Cuidado, quando Nublense, a esmola é demais... não é? O Alcas parecia também, mas agora é outro treinador, é outra conversa, outro momento, outra expectativa. Eu acho que o Nublense é um convite ao prazer. Tudo isso, O Nublense baseado em é feeling. o pior ranqueado. Tem que fazer um biquinho, né? Nublense, exatamente. No sorteio da Libertadores, ele era o pior ranqueado. Em tese, era o pior time pelo ranking ali. Comebol, é. Era ele, entendeu? Era aquele que todo mundo queria enfrentar, né? Então, é o adversário ideal. Em casa pra uma ainda, estreia. né? É um adversário ideal para uma estreia? Ou é uma casquinha de banana, hein, Zé Elias? Não, adversário ideal. Né? Ideal, pra você depois de uma começar vitória, bem. começa bem. É perigoso. Não tem nem tempo direito de treinar, chegou ontem. É aquela história, né? Se fosse um outro treinador, por exemplo, se fosse o Mário Jorge, aí seria um problema. Mas como é o Sampaoli, então é treinador novo, está conhecendo o elenco, tem uma certa, né? Todo mundo, né? Vamos esperar, tal, primeiro jogo. Mas é assim, eu acho que é o adversário ideal, sem tradição, time, como o Bubu falou, né? O pior time classificado na Conmebol ali. Mas e você o Flamengo acha que por precisa ser o resolver. primeiro jogo do São Paulo, o foco todo está nos jogadores? Porque o pessoal já começou a cobrar jogadores, Não, elenco e tal, etc. Foco vai ver. As pessoas já querem ver a mão do São Paulo nesse time. E vai não ter? precisa nem ser taticamente. E vai não ter? é taticamente, eu acho que não vai dar tempo para ele mudar taticamente. Mobilização, né, Zé? A mobilização. A postura, a intensidade, a forma como os caras vão entender esse jogo, como eles vão se dedicar ao jogo. Porque aí você consegue perceber. A gente vai dar carrinho, vai dar voadora, vai pegar a bola, vai bater escanteio, vai fazer o gol, levar a bola para dentro pro meio campo, dar saída. Aí você consegue entender que a mobilização, aquilo que o treinador conseguiu fazer em 2 dias de treinamento. A postura do treinador é muito importante muitas vezes. A propaganda dele, todos nós já sabemos. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal do trabalho, do dia a dia. Isso é uma coisa, mas todos os times do São Paulo corriam. E sempre, são incansáveis. Né, todos são incansáveis. Ele corre também na beirada do campo. né? Corre igual um maluco. Então, assim, vamos ver. Eu acho que se o Flamengo correr de uma outra forma, aí você já percebe a mobilização do treinador. Eu acho que é pouquíssimo tempo para ele colocar o 3-2-5 ou o 3-1-6 que ele trabalha muito falou. com 3 zagueiros. Sim, É bom lembrar, né, que o Vitor Pereira tinha esquema dos 3 zagueiros do São Paulo. É que ele varia. Por exemplo, no Santos, teve jogo que ele jogou com 3 zagueiros, jogo que ele jogou com 2, né, linha de Ele 4, vai linha de variar 3. muito. Ele varia muito. Ele jogou o jogo com linha de 3, ganhou, no jogo seguinte colocou linha de 4, perdeu, voltou com a linha de 3, aí perdeu com a linha de 3, aí colocou a linha de 4 que ele tinha perdido e ele ganhou. Quer dizer, né, ele vai variando conforme o adversário. Tem uma entrevista, não vou lembrar de jogador, que fala quando trabalhou com ele, o Guga, que hoje está no Fluminense, né, quando trabalhou com ele no Atlético. O lateral. Falou que ele trabalhava a semana inteira aquilo que eles iriam fazer contra o adversário. Só que ele mostrava, o adversário faz assim, faz assim, faz assim, então nós vamos sair assim, 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 beleza? Primeira tentativa não dava certo, voltava. Segunda tentativa, conseguiu passar a primeira fase, segunda fase, na última não dava, voltava lá na primeira. Aí o Guga fala que quando eles iriam enfrentar, né, quando eles chegavam na partida, era tudo muito automático. Então eles já sabiam exatamente, já estava na memória, o corpo obedece e já faziam exatamente o que eles treinavam. Mas o Sampaoli, na entrevista, deu já nas entrelinhas. Gabigol e Pedro jogam juntos? Ora sim, ora não.
3 zagueiros, ora sim, ora não. Isso é o que qualquer treinador fala, né? Sim, mas não chegou cravando nada. Sim, mas eu não acho... é a característica dele mesmo. Mas eu acho que ele vai mexer muito de acordo com o adversário, William. Mas, por exemplo, com o Mário Jorge, que tudo bem, era interino, voltou à linha de 4, né? Mas por 2 jogos. Ok, um foi terrível. Fez o que a galera queria, né? Fez o que a galera queria. Será que o Sampaoli estreará amanhã com a linha de 3? Eu acho que tem uma outra preocupação aí, voltando só à pergunta do que esperar. Às vezes a gente esquece, mas é bom lembrar, o Flamengo precisa vencer amanhã por questão de tabela também. Sim. Claro. Perdeu na estreia. E aí o Bubu lembra ali, né? O ranking do Nublense, o time pior ranqueado lá na Conmebol para o sorteio da Libertadores. É um time fraco, e o Flamengo não precisa de muito para vencer o Nublense. É igual a história do Curitiba no final de semana. Se o Flamengo minimamente tivesse uma intensidade, uma mobilização, jogasse o que dele se espera ali numa pressão um pouco mais alta, sabe? Roubando bola, atacando, marcando, sabe, posição no campo de ataque, o Flamengo ia fazer o jogo acontecer. Aí você tem uma necessidade de vitória na Libertadores, um comportamento mínimo que o time tem que apresentar, uma estreia de Sampaoli, uma resposta ao torcedor. O torcedor quer uma resposta, o torcedor está magoado. O torcedor perdeu o estadual, o torcedor perdeu tudo lá para trás, o torcedor viu o time perder para o Alcas quando era para minimamente ter um resultado, viu troca de treinador. O torcedor em algum momento quis Jesus, mas chegou o Sampaoli, se animou com a entrevista de ontem. Ele quer uma resposta. Eu acho que é muito difícil você pensar em alguma coisa diferente de um Flamengo muito intenso, mobilizado, pressionando, tendo a bola, criando o jogo, criando oportunidade de fazer o gol e vencendo bem. Porque é o que o Zé falou, é fazer 1, querer 2, fazer 2, querer 3. Pode, talvez, reduzir a marcha ali no segundo tempo, começar a trocar, porque o Sampaoli vai trocar muito esse time, vai rodar muito esse time. Agora, linha de 3 ou linha de 4, o Flamengo treinou, quer dizer, treinou não, né? Porque era uma questão, a situação do Vitor Pereira. O Flamengo se acostumou em alguns momentos com o Vitor Pereira jogar com 3. E ele deixou muito claro ontem, não é uma situação de ter 3 zagueiros na escalação. Quem baixa para ser o terceiro homem, ou é um volante que pode baixar entre 2 zagueiros, ou é um lateral que pode fazer essa função. Não vai ser essa coisa muito definida, não. Acho que para amanhã São Paulo não mexeria, não chegaria assim. Acho que ele vai tentar entender, baixando talvez um lateral um pouco mais, liberando o Ayrton, ou baixa um e libera o Ayrton, ou então ele baixa um homem de meio de campo com uma saída de bola. Mas acho que treinamento de ontem, treinamento de hoje, jogo de amanhã. Acho que tem muito mais a ver com mobilização, William, do que com organização tática. Não dá para chegar amanhã e falar, porque agora o Flamengo ataca assim, uma questão um pouco mais fixa, posicional, vai trabalhar a bola aqui pelo lado para construir só pelo lado. Não. Amanhã tem muito mais a ver com uma mobilização. O Flamengo amanhã precisa entregar um resultado que dê tranquilidade para uma primeira semana de São Paulo e que dê tranquilidade principalmente para o torcedor. Porque quem começa a fritar o Vitor Pereira é a torcida, que fica impaciente, que não quer mais, que acha que não tem a ver com o Flamengo, que não vê o time andar em campo. Chega um novo treinador, Sampaoli, dito pelo Landim ontem, né? Sonho de muito tempo do Flamengo, negociado várias vezes e tudo mais. Ele precisa vencer. E vencer bem. É em casa e é contra o Nublense. Como é que é aquela história do com todo respeito, né? Um convite ao prazer. Com todo respeito, é porque já vem alguma... O Nublense não pode ganhar do Flamengo amanhã, em casa. Precisam ser recuperados na Libertadores. Estreia de Jorge Sampaoli. É que era outro treinador, né? Mas o Alcas também não podia mesmo fora de casa. Não pode. O Maringá também não podia. Nada disso podia acontecer. Era o Vitor Pereira semi-demitido. O Maringá era o time absolutamente desconectado da realidade, sem treinador, sem saber quem vinha. O Mário Jorge, coitado, foi jogado ali. Porque, vamos combinar, não teve treino quinta, sexta e sábado para chegar no domingo contra o Curitiba. Ó, atuação muito boa. Não, tem muito mais a ver com o comportamento de jogador. E acho que quem pode dar resposta amanhã é jogador, não é o Sampaoli. Vamos fiscalizar aqui com o lupa o trabalho de Sampaoli no primeiro jogo. Não dá. 48 horas que ele foi apresentado. Então, quem tem que responder amanhã é jogador. Então, esse é o ponto. Mobilização. Com um comportamento minimamente semelhante ao que foi contra o Curitiba. Porque o Nublense também é muito fraco. Isso. Amanhã é mais na conta dos atletas do que necessariamente do treinador. É isso. É a responsa deles. Sim. Certo? O cara não teve tempo ainda. Olha Como ali, foi domingo... eu vi o Sampaoli com o Vidal, hein? Eu tô prestando atenção nos abraços ali do Sampaoli. Alguns ele não conhece, a maioria ele não conhece ali, tá cumprimentando de forma ali, né, correta. Agora, o Vidal é um cara que pode ganhar espaço nesse time. E o Gerson, porque é o Gerson pode jogar mais adiantado, pode ser um jogador mais ofensivo, pisar mais na área, como ele pisou na área e sofreu pênalti ali contra o Curitiba. Tem uma coisa, o Sampaoli sabe exatamente o tamanho do Flamengo. Ele treinou o Santos, treinou o Galo e ele sabe exatamente o tamanho que o Flamengo tem, sobretudo, né, aqui no Brasil e na América do Sul. Ele é ídolo no Chile. O cara foi campeão invicto da Sul-Americana com o Laú e fez história dando um título pro Chile que a seleção esperava 500 anos. Ele sabe o tamanho do Nublense. Então,
Se você vai pegar um cara, precisa de um cara para conhecer futebol Pô, chileno. às vezes ele tem até dificuldade de saber o tamanho do Nublense. É time de Libertadores. Então, o São Paulo, eu acho que ele vai ficar muito à vontade. Talvez nesse jogo, muita gente está falando que a tendência para não causar muito problema, comissão técnica, Mário Jorge, não sei o quê, seria manter o time que começou contra o Curitiba. E aí o Pedro ficaria no banco. Né, jogaria um dos Matheus ali, o centroavante. O França. Aí, ele já criaria uma rusga com o Pedro. Ele não tem problema com isso, não. Tanto que na Colônia Verde já falou. Não é sempre que vai jogar Pedro e Gabigol juntos. Pra ele é uma coisa normal. Acho que não tem rusga ainda, né? Não entendendo o que você tá falando. É que o Pedro já me falou, não gostei de sair. Mas o Gabigol também já falou que não quer jogar na outra posição. Mas assim, aí você vê o tamanho do cara. Se acontece isso, ele vai com o Matheus França e deixa o Pedro no banco, eu duvido que o Pedro vai chegar depois. Eu não gostei de ficar fora, começo do trabalho do São Paulo. Eu no banco, ele não vai falar isso. Mas nem o Gabigol, se ficar no banco, pode fazer isso. Não vai fazer com o São Paulo. Logo de cara na estreia agora, não vai fazer isso, vai pegar muito mal pra ele. Na defesa, o Varela, talvez, jogador, eu tô falando aqui um jeito meio internacional, né? O São Paulo conhece alguns jogadores, principalmente ele conhece o Varela, já acompanhou de seleção uruguaia e tal. É outro jogador que de repente pode tentar cavar um pouco mais de espaço dele, que está sendo meio marcado pela torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo não está gostando do desempenho do Varela. Verdade. Mas é um cara que pode crescer. Eu falei sobre o Santos, o Flamengo contratou o Rossi, né? Goleiro do Boca. Só que o São Paulo gosta de goleiro que joga com os pés. Não é o Rossi. Não é o Rossi. O Santos acho que tem mais esse perfil. Então o Santos que também estava ali meio que sendo, né, cozinhado ali e tal, para o Rossi chegar e pegar a vaga titular, de repente, pelo perfil dele, o trabalho com os pés... Isso é verdade. Então, alguns jogadores eu acho que começam a olhar para o São Paulo já com um certo ânimo, assim, poxa, com uma certa alegria e tal. Eu acho que, especialmente nesse jogo, o São Paulo ele vai tentar amassar. A história do DNA que ele conhece dos times, então, ele sabe isso eu achei fundamental ontem. Então, ele não vai entrar para ganhar o jogo, ele vai entrar para dar chocolate, para dar goleada. Ele sabe que há um certo encantamento com ele, por ele ser ofensivo, por ele ser ousado e tal. E não tem um jogo melhor para fazer isso do que contra o Nublense no Maracanã, né? O último suspiro do Santos, assim, com a sua história mesmo, foi com o São Paulo. Depois foi finalista da Libertadores com o Cuca e tal, mas, assim, em termos do seu DNA, foi com o São Paulo. E eu lembro do discurso, por isso que eu gostei do que ele falou ontem. Falou que ele usou uma palavra, tipo, a tática, ela não pode superar a cultura de um clube, né? E que a cultura do Flamengo é uma cultura de ser um time ofensivo, um time que propõe um jogo, um time intenso, que vai pra cima. É a história, é o escudo, é a instituição. Ele falou isso no Santos também. E ele cumpriu o que ele falou no Santos. Mesmo com um elenco bem inferior a esse elenco que ele tem hoje no Flamengo. Ele cumpriu isso no Santos. Dava gol, era um prazer, era uma alegria. Então, ele tem mais condições ainda por questões de elenco de fazer isso no Flamengo. Ele é um cara que ele tem muito isso. Ele entende o que é o clube. É isso que você está falando. Ele entende o que é o clube, o que representa, qual é a filosofia do clube. O DNA do clube, né? A direção na apresentação falou que ele tem muita coisa a ver, que é essa pegada, né? Essa vibe. Já é dele, de ficar correndo que nem louco na beirada do campo. Imagina a torcida do Flamengo no Maracanã lotado, vendo um técnico participativo, empurrando o time, cobrando, quase que dando carrinho junto, pegando a bola, tá aqui embaixo do lateral rápido e tal. Essa intensidade, essa pilha que ele tem, especialmente quando o Flamengo já jogando em casa com a torcida, ele vai ser quase como a torcida ser o 12º jogador, o São Paulo o 13º, né? Eu acho que tem uma boa chance de ter uma comunhão, uma química muito boa entre eles. A culpa? Tem culpa. Opa. Tem culpa quem? Todo mundo ali. Não, mas eu acho que a culpa maior nesse sentido, eu acho que é a do Braz. O povo gosta. Quinta série. Tem culpa o Braz? A maior é do Braz. É mesmo? Pela maior opção. O quê? Culpa. É do Tá Braz. com medo de usar o termo? É do Braz. Pelo que ele fez, pelas Pedro escolhas criou um que ele medo fez. generalizado, todo mundo agora E aí agora cheio de dentro pra... E agora se entra, por exemplo, entrou, né, o Sampaoli, precisa ver quais são as características e o que o Braz vai fazer, porque existe uma não vou dizer pegadinha, não é isso. Vamos ver quantas vezes o Braz vai aparecer. Vamos ver quantas vezes alguém vai falar mas se tiver reforço, ele aparece. Se ontem no Resenha tocou o terror do Braz, né? Resenha toda segunda às 11 da noite. Tô vendendo a programação demais aqui. Eu acho que a gente estava conversando... Achei um pouco com sono esse ano. Não, eu tô com dor de cabeça. Eu acho o seguinte, que o Sampaoli vai servir como Rogério Ceni pro São Paulo.
Escudão? Vai ser escudo. Agora, vamos ver, ele vai tirar jogador? Porque, assim, existe um determinado ciclo, né? É. O ciclo... Minha esposa fala sempre que a vida é cíclica. Eu acho que o ciclo de alguns jogadores do Flamengo, esse ano eu acho que é o último ano do Flamengo. Quem, Zé? Por exemplo, nomes, por eu favor. acho o Felipe, o Everton, Luiz, tá. né? O Everton, o próprio Davi Luiz. Eu acho que o Davi Luiz não casou ainda, até agora não convenceu no Flamengo. O Everton é uma questão de ciclo no Fla, não de carreira. Não, porque não de carreira, não de carreira. Eu acho que do próprio Flamengo, por exemplo, você tem jogadores aí que estão pedindo passagem. O Matheus França hoje, para mim, é titular. Pela dinâmica, todas as partidas que ele jogou, ele deu uma dinâmica totalmente diferente desses jogadores. E não estou falando que eles não são bons jogadores, mas é que chega um determinado tempo que você precisa mudar. Você precisa fazer essa transição enquanto você tem essa capacidade de qualidade que esses caras vão te dar. Porque é muito mais fácil você fazer a inserção do Matheus França com o Everton Ribeiro ao lado dele. Né, com o Arrascaeta ao lado dele, com o Matheus França olhando para frente, tendo o Pedro, tendo o Gabigol, tendo o próprio Cebolinha. Então isso aí fica muito mais fácil, e você consegue dar a experiência, passar a experiência para esse jogador mais jovem que está chegando, para quando realmente de fato falar: Everton, muito obrigado pelos seus serviços, esse cara já está maduro o suficiente, já entendeu o que ele tem que fazer. É natural isso, e aí não é o ciclo natural da vida. Eu acho que no Flamengo agora existem alguns jogadores que precisam ser trocados, algumas posições, né, que precisam ser analisadas, e aí eu acho que o São Paulo deve fazer isso. Porque fatalmente ele vai pedir, ele já deve ter pedido, isso aqui, que ele falou, a identificação do elenco, né, que ele falou, né, que ele precisa identificar o elenco. Ele vai ver, preciso de um lateral, preciso de um o Vidal, você acha que o Vidal aguenta mais um ano no Flamengo? Não aguenta. Eu acho até o final desse ano, sim. Já com o São Paulo, ele pode ir até 2024 já fechou. Eu acho que já fechou o ciclo, entendeu? Você precisa começar a trocar, porque senão daqui a pouco vai ficar muito mais difícil. Você tem jogadores mais velhos, jogadores que já não conseguem jogar a um certo nível em termos de intensidade, de pressão, sabe, daquela volume de jogo que hoje se pede. E você tem que trocar, você tem que colocar jogadores jovens. Senão vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, contra o Fluminense. Vai acontecer o que vem acontecendo. Joga o primeiro tempo fantástico, no segundo tempo cai. E é natural isso, então tem isso. E eu acho que o São Paulo vai fazer isso daí. Eu acho que o São Paulo vai fazer mudanças, deve promover mudanças nesse elenco do Flamengo. Uma coisa natural. Nós estamos falando de um elenco de 2019, 20, 21, 22, 23. Um elenco de 5 anos que conquistou tudo também que pôde conquistar. Sim. Então o Mundial. Mundial. Não, mas estou falando aqui dentro do continente. É um elenco vitorioso demais. É um elenco vitorioso, então, mas é natural você trocar. E eu acho que o São Paulo vai fazer isso. Porque ele chega em um momento em que ele vai bater de frente, e é o seguinte: vocês me trouxeram, vocês vão ter que me dar carta branca. Já vi essa história no Flamengo. E ele já... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Já vai deixando aquele seu like aí para ajudar o canal aqui. Esse ponto que o Zé Elias tocou no finalzinho do React é um ponto importante para a gente refletir. A gente sabe que a vida é um ciclo, né? A gente vive de ciclo. E esse ciclo de alguns jogadores que o Zé Elias citou aí já estão chegando ao fim. Everton Ribeiro, Vidal possivelmente é o último ano. Felipe Luiz deve se aposentar. Não se aposentou no passado, acabou renovando por mais um ano, deve se aposentar. Mas quem aí? Everton pode não renovar. Bruno Henrique, eu acho que renova por mais 1 ou 2 anos. Então, muitos jogadores desse elenco atual vão estar de saída assim, né? Até jogadores que não jogam, por exemplo, o Hugo Souza, quase foi embora, mas acabou ficando. Pode ser vendido no meio do ano ou no final do ano, entendeu? Então, muitos jogadores estão já preparando de saída. Então, o Jorge Jesus, o São Paulo, ele é um cara que tem tamanho. Desde o JJ, é um cara que tem tamanho, tem bagagem para poder chegar e tentar fazer essa reformulação aos poucos, né? Lembrando que o Paulo Souza e o Vitor Pereira também chegou com essa expectativa de fazer reformulação, mas acabou batendo de frente com os medalhões do Flamengo e acabou dando tudo errado, né? Então, vamos dizer que os maus resultados, junto com as demais atuações dos jogadores, né? Acabou derrubando o técnico. E aquilo, o São Paulo, ele é um cara muito bom tecnicamente. Ele tem um tamanho gigantesco. Pode se bater de frente com os medalhões do Flamengo, né?
JJ ter um tamanho maior, porque seria dentro do Flamengo. Então, é aquilo. O Sampaoli, ele chega assim, ele vai fazer mudança, óbvio que ele já vai chegar, analisar o elenco e ver em qual posição o Flamengo está mais carente para poder pedir reforço. Óbvio, ele não vai pedir a mesma quantidade que pedia na época do Galo e Santos, mas pelo menos ali umas 3, 4 posições ali. Durante essa temporada ele deve pedir ali um lateral direito, um setor de meio de campo ali para volância ali, para tentar substituir a situação do João Gomes. E o Hugo Jesus é um jogador que pode ocupar aquela posição, a mesma posição ali do João Gomes, mas um jogador novo, promissor, mas tem que ir com calma. O Wesley também é um jogador novo, bom, mas também tem que ir com calma. Então é aquilo, acho que no mínimo uns 3 ou 4 reforços aí, ele deve pedir. Lateral, direita, aí o volância ali, goleiro acho que não, tem o Rossi vindo meio de campo ali para fazer mesmo Arrascaeta quando ele quiser. Então é aquilo, acho que o Jorge Jesus, veio com o Jorge Jesus. O Jorge Sampaoli, ele deve sim fazer essa reformulação. E no início do vídeo eles comentaram que o Nublense é o melhor time para o Jorge Sampaoli estrear. E eu concordo, é o melhor time, é o time fraco tecnicamente, mas eu falei, tem uma nova motivação, os jogadores vão correr, vão dar carrinho, vão fazer tudo para poder ganhar esse novo espaço nesse elenco titular, porque é um novo técnico, então ninguém tem lugar cativo. Então, é isso aí. Deixa o seu like para me ajudar aí. Valeu, galera.